Eu acho que isso foi um assunto que não pôde ser falado durante muitos anos. Ninguém aprendeu isso na escola, ninguém ouviu falar isso nos livros, nada. Então ninguém sabe de nada. Ninguém que eu conheço estudou isso na escola. E por isso ficou essa ignorância toda, porque é um assunto que não se podia falar. Meu irmão foi servir no tempo normal dele. Era uma coisa que a minha mãe queria, que antigamente era assim, um homem que não serviu o exército não era um homem, né? Então ele foi com todo o aval de casa e tudo. E já no final, perto dele, da baixa, um pouco antes dele da baixa, ele estava muito triste. A mamãe foi perguntar por que ele não queria falar, e um dia apertou muito ele, que ele chegou em casa, não quis almoçar, não quis nada. Aí ele falou que ela tinha pedido para ele servir para ser um homem, mas que ele estava num lugar que só tinha maldade, só tinha coisas absurdas. Que eles tinham matado várias pessoas no quartel, jogado em terreno baldio, e por ele ser motorista na caminhonete que ele estava, que teve que ir aquilo. E dali para frente foi só tristeza que ele ficou, não quis falar mais nada sobre o assunto. Isso já foi na metade de dezembro. Quando foi 31 de dezembro, prenderam ele, foram buscar ele lá em casa como se fosse para cobrir o horário de alguém. Mas ele estava sendo preso, porque eles tiveram medo que ele bebesse esse final de ano, falasse alguma coisa demais. Aí no dia 2 começaram as torturas. Ele foi torturado do dia 2 ao dia 13. Nós descobrimos que ele estava preso. Tentei ver ele várias vezes e levar comida para ele todos os dias, mas só não via, só consegui vê-lo uma vez. Mas não pude falar com ele. Depois só entregaram o corpo pra gente, 11 dias depois. Um cadáver esmagado de pancada, e eles disseram que era insuficiência cardíaca, hepática e renal. Ele não tinha nada no corpo dele inteiro, nem os pés, nem os órgãos genitais, nem as mãos, nem os dentes, nada. Evidente, ele secou, estava magrinho e tudo. Os pés tinham marca de algema, que eles prendiam em pau de arara, então o pé e as mãos não tinha carne, não tinha tudo desossado, uma coisa horrível. Quando começou a comissão, eles me procuraram para que eu desse depoimento para eles. E eu dei vários depoimentos. Para Alejandra e para várias pessoas. Já dei muito, já falei demais sobre esse assunto para várias pessoas. Mas a comissão foram mais vezes. Passado era um golpe e pronto. Agora não, agora está vindo sorrateiramente. Os próprios brasileiros estão admitindo isso. Eu acho que o próprio povo está admitindo isso hoje. Sim, foram 4 famílias aqui de Volta Redonda. Foram 4 soldados. 2 foram mortos em sessão de tortura, no dia 12 de janeiro. E o Jomar torturado 11 dias. Até tem um deles que deu um depoimento no HCE, que estava com traumatismo craniano, mas ainda teve tempo de chegar até lá, porque quando entregaram o corpo do Jomar, viram que o outro soldado estava mal também. Que procure a história, que procure ler, que procure saber do nosso passado político, saber o que foi os porões da ditadura. Tem muita coisa, tem muitos livros, tem muita coisa. Muito mais informação. E a internet hoje é o canal para tudo. Né? Se perguntar na internet sobre os soldados de Volta Redonda, tem um monte de coisas lá. Isso estou dizendo daqui, porque não foi só aqui, foi no Brasil inteiro. Né? A minha trajetória com essa temática ela começa desde o doutorado, né, relativa justamente a esse período da ditadura militar. A gente investiga as graves violações, né, o que é considerado como graves violações de direitos humanos, mas especificamente os assassinatos, os desaparecimentos forçados e a prática de torturas praticadas por agentes do Estado, a serviço do Estado ou com a conivência do Estado no Brasil. No período da ditadura militar, a gente sabe que essa foi uma prática comum, né? As graves violações foram uma tônica ao longo de todo o período militar e, mais recentemente, a partir de 2014, se forma a Comissão Nacional da Verdade, dentro de um processo de justiça de transição tardio. A justiça de transição vai ser um termo que começa a vigorar nos anos 90, a partir do direito internacional dos direitos humanos, tentando definir, investigar, fiscalizar a prática dessas graves violações em vários países do mundo. A Comissão Nacional da Verdade, ela tem um mandato de 2 anos, né? Ela faz parte, portanto, desse processo de justiça de transição. Ela é bastante alimentada, se desenvolve a partir de uma lei que vem anterior ao surgimento, à própria criação da Comissão Nacional da Verdade, que é a Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação ela é criada muito mais ligada, né, a um objetivo de monitoramento e combate à corrupção.
Então, a transparência do Estado, toda essa lógica, mas ela vai ter um reflexo fundamental nesse processo das comissões da verdade. As comissões da verdade são um mecanismo da justiça de transição de tentar apurar o que aconteceu nesse passado que não se sabe muito, seja porque, no caso brasileiro, a gente não tem acesso à documentação pública, sobretudo a documentação militar, né? Os arquivos militares continuam fechados para o grande público, né? Então as unidades militares, a organização militar continua sendo algo que parece que se coloca alheio à sociedade civil, ela não faz parte dela, e as comissões da verdade têm justamente então esse papel de tentar investigar essas violações que aconteceram no passado, revelar tanto, de um lado, a cadeia, a estrutura de funcionamento que permitiu dentro do Estado essas violações acontecerem de forma estruturada, dentro de uma lógica administrativa e racionalizada de funcionamento do Estado, como também reparar simbolicamente as vítimas dessas violações. A Comissão da Verdade vai ter algumas limitações em âmbito nacional, né, para revelar algumas das ações. Ela vai se organizar e vai se constituir em 13 grupos de trabalho que vão atuar em áreas diversas, tanto relativas ao funcionamento do Estado, como relativas a alguns setores da sociedade que foram violados nesse contexto. Então, os estudantes, os setores da Igreja Católica, o movimento operário, né, que também historicamente vai ser invisibilizado. A gente tem muito conhecimento da prática de torturas com relação a alguns militantes ligados ao movimento estudantil, sobretudo, e aqueles que partiram para a luta armada, mas o movimento sindical e o movimento operário ele sofreu um impacto que a gente ainda não consegue dimensionar, justamente as investigações ainda estão em curso. As comissões da verdade vão ter um papel importante também no sentido de alavancar uma série de investigações que ainda estão em curso. Então, apesar do mandato da Comissão Nacional da Verdade ter vigorado durante 2 anos, de 2012 a 2014, ela ainda tem um reflexo em várias partes do Brasil no sentido das pesquisas que ela alavanca, no sentido de criar também uma certa cultura dentro e fora da academia, dentro e fora das universidades, para que essas investigações possam ter continuidade. É um pouco do trabalho que a gente vem fazendo aqui na região. Formamos, a partir desse processo, se forma uma Comissão da Verdade Municipal de Volta Redonda, muito estimulada pelo trabalho da Comissão Estadual da Verdade do Rio, e ela vai ter um papel muito importante, né? O historiador que está à frente vai ser o Edgar Bedê, um historiador importante aqui da região, que já estudava, né, a história da região. Ele vai ter um trabalho muito importante de pensar as origens da formação operária aqui na região, uma cidade que é marcada por essa identidade operária. Então, essa temática, ela é inevitável, né? Ela é o eixo central de estruturação de todo o relatório. O relatório se estrutura a partir de 14 casos, e é bem interessante porque ele começa no ano de 64, recuperando um pouco da militância, da trajetória e, portanto, dos principais perseguidos nesse primeiro contexto, e vai ser a classe trabalhadora, vão ser os sindicalistas, que desde o primeiro momento vão ter a sede do seu sindicato invadida, vão ter os seus mandatos cassados. Não à toa, o primeiro torturado dentro dessa prática mais técnica de tortura que a gente conhece a partir do AI-5, a partir de 68, vai ser um operário, o Genival Luiz da Silva, um homenageado do nosso centro de memória que funciona na UF, Centro de Memória do Sul Fluminense, justamente porque ele era alguém que consegue retomar em 68 o sindicato a partir da disputa democrática do seu sindicato, e então perseguido, instituído um IPM contra ele, um inquérito policial militar, que era o processo investigativo de todos aqueles que eram considerados subversivos, que de alguma forma eram considerados como infringindo a Lei de Segurança Nacional. E ele então vai participar de uma tortura bastante importante e peculiar aqui da nossa região, que é conhecida como a procissão, que envolve o operário Genival Luiz da Silva, uma militante ligada a uma organização revolucionária, que é a Estrela Borragana, uma militante bastante importante para a nossa memória também, e um padre Natanael. Porque a gente sabe que aqui na região, para além da perseguição que se volta contra a classe trabalhadora, que se reflete na prática de torturas, dos assassinatos dos soldados, né? Vocês entrevistam a Geraldo Zélia. Existe também toda uma perseguição ao que os militares chamaram da esquerda clerical. Então, o Dom Valdir Calheiros, que vai ser um grande defensor dos direitos humanos aqui na região, vai ser uma figura bastante atacada, uma figura que incomoda, né, os
militares. E o padre Natanael era um assistente eclesiástico da Juventude Operária Católica, de um dos principais movimentos leigos que reuniu os leigos dentro da Igreja Católica. E ele então vai também estar envolvido nessa tortura, que, enfim, é uma tortura que acontece aqui justamente a partir dessa militância, dessa relação entre a militância revolucionária, a militância católica e a militância operária. Bom, o caso da Gerald Zélia é um caso muito importante, é um caso único em toda a história da ditadura militar, que envolve a prisão de 15 soldados dentro do 1º Batalhão de Infantaria Blindada do Exército, que funciona em Barra Mansa, o qual a gente quer transformar num centro de memória, e ele acaba vitimando 4 desses soldados, um deles é o irmão da Gerald Zélia, o Geomar, que estaria, enfim, sabendo demais, né, sobre o que estava acontecendo dentro do batalhão. Muito do que a gente sabe disso é a partir dos relatos dos soldados sobreviventes, e ele é um caso muito importante porque é o único caso no Brasil em que militares de todas as patentes envolvidos na prática de torturas desses soldados são condenados pela própria justiça militar no auge da ditadura militar em pleno governo Médici. Então esse caso é um caso muito importante e muito por conta da atuação política do Dom Valdir Calheiros e da Gerald Zélia, né, uma familiar muito jovem que nesse contexto se lança, né, muito corajosamente na defesa dos direitos humanos e cobrando a responsabilização desses soldados e a memória, né, do seu irmão e do que tinha acontecido aqui na região.